E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Volney, sou professor de ciências, estou aqui para mais uma aula onde nós falaremos sobre as doenças respiratórias causadas pelo ar contaminado. É também o nosso objetivo conhecer a fisiopatologia de algumas doenças que a nossa espécie acaba adquirindo em função desses episódios de ar contaminado, ar poluído, poluição do ar. Beleza, pessoal? Para iniciar a nossa aula, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão acerca da relação que existe entre essas duas imagens, uma carteira de cigarro e a atividade industrial. Ora, não preciso ir muito longe para que a gente possa analisar que ambas as ações, tanto o tabagismo quanto as atividades industriais, colaboram significativamente para a poluição do ar. Na medida que a pessoa está fumando e jogando aquela fumaça para a atmosfera, para o ar, ela está, sim, contaminando o ar, não de uma forma geral, global, mas contaminando o ar de uma forma mais local. As atividades industriais contribuem um pouquinho maior. A emissão desses gases poluentes, promovido pela intensa atividade industrial, contribui para a poluição da atmosfera de uma forma mais geral, mais global. O fato é que ambas as ações contribuem, sim, para o aparecimento de agentes nocivos no ar, os poluentes, beleza? Só o cigarro, para vocês terem uma ideia, estudos dizem que o cigarro, ele consegue emitir cerca de 40 substâncias diferentes para o ar, para a atmosfera. E as pessoas que estão do lado, ou que estão utilizando do tabagismo, ao fazerem isso, ao utilizarem-se do tabagismo, estão levando, primeiro, o fumante para dentro do seu próprio organismo e também contaminando as pessoas que estão ao seu redor e que, mesmo não fumando, acabam tendo contato com isso. Vejam só, pessoal, mais de 40 substâncias, separei algumas delas aqui, ó. O cádmio, que está nas pilhas, né? Em algumas baterias, o próprio gás butano, e nós temos aqui elementos químicos que estão lá na tinta, formando a tinta, né? As tintas que nós utilizamos para pintura. Uma outra coisa aqui, ó, na própria vela. Então, se vocês analisarem a imagem aqui, vocês vão identificar algumas substâncias que seriam difícil de compreender, de aceitar, mas ainda existem pessoas que utilizam-se do tabagismo, mesmo sabendo de tantos malefícios que essa prática contribui. Desde cânceres até doenças como, por exemplo, o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar estava intimamente relacionado ao tabagismo até pouco tempo. Mas o que é um enfisema pulmonar? O enfisema pulmonar é um DPOC, uma doença progressiva, obstrutiva e crônica. Na verdade, assim, ó, não tem cura o enfisema. Ocorre, como chama-se pulmonar, porque ocorre nos pulmões. Os nossos pulmões, eles possuem uma elasticidade. Quando a gente inspira e expira, essa elasticidade natural do pulmão precisa ser exercida para puxar o ar e principalmente para expeli-lo. No momento em que a pessoa começa a utilizar muito do tabagismo ou grande presença em regiões industriais de ar poluído, a pessoa vai perdendo a poluição do ar, agentes agressores acabam destruindo essa elasticidade natural do pulmão. Normalmente a pessoa que tem enfisema pulmonar, ela tem o peito para frente, assim, ó, é chamado de peito de pombo. Ela já perdeu a elasticidade do pulmão, então ele não tem mais aquela mobilidade. E quando ele perde a elasticidade, a pessoa fica com esse peito meio estufado, o peito de pombo. E aí ela tem sérios comprometimentos respiratórios. Primeiro que ela não consegue absorver o ar com naturalidade e muito menos expelir o gás carbônico. A troca gasosa fica comprometida. Essa doença, então, é o enfisema pulmonar. E ele está relacionado diretamente com o tabagismo, mas está também relacionado com as intensas atividades industriais, pelos poluentes que essas atividades acabam eliminando. Beleza? Quando nós falamos sobre doenças causadas pelo ar, nós temos que separar um pouquinho algumas coisas.
É muito fácil a gente se confundir com doenças causadas pelo ar e as doenças transmitidas pelo ar. O ar pode ser vetor de doença também. Olha um exemplo aqui, ó. Quando eu vou lá e inalo excessivamente, tem um fumante na minha casa e eu indiretamente também sou uso do tabagismo, porque estou inalando aquele ar que o fumante está contaminando, quando eu absorvo adquiro um enfisema pulmonar, a pessoa está absorvendo uma doença, está acometida de uma doença que foi causada pelo ar contaminado. Diferente, por exemplo, com a doença que nós estamos aí convivendo, né, o coronavírus. Por que nós utilizamos as máscaras? Porque nós sabemos que as gotículas de saliva, elas podem, em contato com o ar, elas podem ser propagadas pelo ar de uma pessoa para outra. Por isso que nós utilizamos as máscaras. Nesse caso, é uma doença que utiliza-se do ar para a sua transmissão. Vamos separar doenças causadas pelo ar de doenças transmitidas pelo ar. Ali eu tenho uma pessoa, ali uma imagem de uma pessoa tossindo, é uma imagem gráfica de um computador, né? O que acontece? Olha só, um simples espirro, olha a quantidade de elementos que elimina. Vocês não têm noção da quantidade de elementos e a distância que isso alcança. Por isso que a gente ter uma ética respiratória, quando a gente vai tossir, a utilização de máscaras é muito importante, quando nós sabemos que estamos acometidos de uma doença respiratória. Tá bom? Então vamos fazer essa relação e vamos fazer a diferenciação principalmente, doenças causadas pelo ar, doenças transmitidas pelo ar. Vamos ver se vocês entenderam. Algumas doenças são classificadas como causadas pelo ar e outras como transmitidas pelo ar. Qual é a diferença considerada para esta classificação? Vocês vão responder agora, eu volto em 1 minuto. E aí, pessoal, responderam? Olha lá, as doenças causadas pelo ar são desencadeadas pela poluição ou por gases tóxicos que possivelmente foram respirados. As doenças transmitidas pelo ar são causadas por micro-organismos presentes no ar, né? No caso lá, eu citei o exemplo do coronavírus. É um exemplo de doença que é transmitida, tem a transmissão pelo ar, uma delas. E o enfisema, que é uma doença causada pelo ar contaminado. Outras doenças causadas pelo ar contaminado. A maioria das doenças respiratórias são inflamatórias, as mais comuns pelo menos. Toda doença que termina com o sufixo IT
ite, significa inflamação. Tá bom, pessoal? Vamos partir desse princípio. Doença terminou com ite, quer dizer que está inflamado, beleza? Por exemplo, eu tenho rinite e sinusite. Sabe diferenciar as duas? Bom, a rinite é a inflamação na região nasal. Agora, se essa inflamação ganha os seios nasais, nós vamos chamar de sinusite, beleza? Dos seios nasais. Tanto uma quanto a outra tem como princípio fatores alergênicos como poeira, pólen, toxicidade do ar, o ar poluído, pode promover esse tipo de patologia. É comum em regiões de intensa atividade industrial a presença de pessoas com rinite e sinusite. Só nós que temos esse tipo de problema sabemos como a gente sofre numa crise de sinusite, não é verdade? Ou numa crise de rinite. Outra aqui, ó, a bronquite. Olha lá no final, ite. Bronque, lembra alguma coisa para vocês? É os brônquios, aqueles canais que saem ali da carina e vão para os pulmões. Aqueles canais ali, quando eles estão sobrecarregados e o sistema mucociliar não consegue fazer a higiene, aqueles canais são acometidos por essa sujeira. Eles acabam inflamando. E ao inflamarem, né, a gente passa a ter essa patologia que nós vamos chamar de bronquite, porque está acontecendo nos brônquios. A bronquite, como está mostrando ali na imagem à esquerda, ela faz um estreitamento dos vasos, né? O aparecimento desse muco que não consegue ser eliminado, e aí a dificuldade na passagem do ar. Esse é o principal sintoma, né? A pessoa tem aquele sintoma de asma, né? Dificuldade respiratória, porque está tudo congestionado ali, o ar está com dificuldade para passar. Quando que o médico se preocupa, no caso de uma bronquite, de um processo inflamatório? Os médicos vão se preocupar quando a troca gasosa começa a sofrer problemas, ou seja, o oxigênio não consegue adequadamente fazer a troca pelo gás carbônico. E isso é medido através de um aparelhinho, a qual nós chamamos de oxímetro. Vocês provavelmente já ouviram falar, está em moda falar em oxímetro. É esse aparelhinho aqui, ó, tá? O oxímetro, ele tem o poder de mensurar a oxigenação do sangue, ou seja, o percentual de oxigênio no sangue. O percentual de oxigênio no sangue de uma pessoa tem que estar entre 95% e 96%. Abaixo disso é um pouco preocupante. Por exemplo, 93%, 94%, talvez tolerável em algumas situações, idosos, por exemplo, pessoas diabéticas que têm dificuldade de circulação. Agora, abaixo disso, ou numa pessoa normal, normal que eu digo que não tenha nenhum tipo de patologia, isso é meio preocupante. Porque por que não está oxigenando? E se você consegue associar a falta de oxigenação com a dificuldade respiratória, por exemplo, um episódio de asma, né, um episódio de bronquite, isso aí fica mais evidente ainda, talvez seja uma patologia respiratória. Logo, a medicina vai entrar com medicamentos para fazer com que aquele calibre ali dos brônquios fique mais dilatado, para que a passagem do ar possa novamente acontecer com eficácia. Mas é importante dizer para vocês que esses mucos que se formam nas paredes respiratórias, nos órgãos respiratórios, também podem atrair micro-organismos, bactérias, vírus, as bactérias principalmente oportunistas. E aí a pessoa pode passar de uma simples inflamação num brônquio, num bronquíolo, para uma infecção respiratória. E aí a coisa começa a complicar, né? Pode evoluir, por exemplo, para uma pneumonia, um pneumotórax, que é quando a pessoa começou com uma restrição respiratória e aquilo ali virou uma infecção. Bom, gente, quando isso acontece, o caso final disso é quando a pessoa não consegue mais fazer normalmente esse fluxo respiratório. Ela não tem mais a capacidade de inspirar e expirar normalmente. É aí que ela, infelizmente, é levada a uma intubação. Então é feita uma intubação nessa pessoa e a respiração vai ser realizada por um ventilador artificial, um respirador. Aqui eu tenho uma imagem de um respirador aqui na direita, né? A gente chama esse processo de ventilação artificial, que é quando o ventilador vai fazer a parte do pulmão, né? Da parte
respiratória da pessoa, vai colocar oxigênio e tirar o gás carbônico, vai fazer a troca gasosa, né? Porque a pessoa não está conseguindo fazer normalmente, não está conseguindo fazer a troca como deveria ser. Esse aparelho ele é colocado na pessoa só nessas ocasiões, mas ele também deve ser retirado assim que a pessoa comece a restabelecer as suas funções normais, né? Em caso de uma infecção muito forte, no qual ela não consegue fazer a troca gasosa, ele é automaticamente indicado a intubação, é o que a gente observa aí nos casos severos do coronavírus, não é verdade? E aí eu quero apontar vocês para a imagem à esquerda. A imagem à esquerda, pessoal, lá em cima, vocês vão ver um aparelhinho branco ali com uma bolsinha preta, aquilo ali chama-se pulmão. Chama-se pulmão. Aquele aparelhinho, ele serve para calibrar esse aparelho aqui, o ventilador artificial. É esse que eu estou aqui em mãos, ó, isso aqui é um pulmão. Então a máquina é acoplada aqui, e essa máquina joga o oxigênio aqui para dentro, insufla esse pulmão, e depois ele retira o gás carbônico, ou seja, retira esse ar. A máquina precisa ser calibrada para não colocar direto no paciente e promover coisas que indesejáveis, né? Porque a máquina é muito forte. Para você ter uma ideia, eu não tenho força para expandir esse pulmãozinho aqui. Olha só, vou dar um exemplo de como que isso acontece. Aqui um ambuzinho, tá? Eu estou aqui fazendo, rajada de ar. Olha a quantidade de ar que eu tenho que inalar aqui nesse pulmão até insuflá-lo até o final. Então, pessoal, vejam, essa é a quantidade de ar que eu estou precisando trazer aqui para esse pulmão, para enchê-lo. O respirador ali, faz isso aqui 20 vezes por minuto, se for uma frequência normal, ou até mais. A força é muito grande. Essa quantidade de ar, aproximadamente de 4 a 6 litros de ar, de oxigênio, é o que nós inalamos ou deveríamos inalar a cada inspiração. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, entendido essa parte, que é uma parte assim que a gente tem visto ser cada vez mais frequente, as pessoas necessitando de respiradores, da ventilação mecânica em função desses problemas que nós estamos enfrentando com a pandemia. Nunca é demais nós nos cuidarmos, tá bom? Repito, o coronavírus não é uma doença causada pelo ar contaminado, mas uma doença que utiliza-se do ar para se propagar, tá bom? Para se transmitir. Vamos ver se vocês entenderam. O tabagismo contribui significativamente para qual dessas doenças? Alternativa A, a bronquiolite. B, a esofagite. C, o enfisema pulmonar. Ou D, a nasofaringite. Vamos lá, pessoal. Vocês vão responder agora, eu volto em 1 minuto.
Daí, pessoal, vamos ver se vocês entenderam. Vocês perceberam que a maioria das doenças citadas aqui terminam com ite, inflamações? Mas não. A nossa resposta aqui é a alternativa C. A doença que está significativamente envolvida com o tabagismo é o enfisema pulmonar, a perda da elasticidade pulmonar, tá bom? Vamos ver se vocês entenderam mais um pouquinho lá, ó. Que doença respiratória ocorre devido a uma inflamação, inflamação na mucosa do nariz e geralmente tem caráter alergênico. Vamos ver se vocês entenderam. Tem 4 alternativas aí, eu já volto. Pessoal, responderam? Eu falei ali inflamação, as doenças que normalmente promovem inflamações terminam com ite, né? Por exemplo, quando eu tenho uma inflamação num tendão, eu vou chamar isso de tendinite. Quando eu tenho uma inflamação aqui naquelas bursas que tem coxins amortecedores, como é chamado de bursa, a doença chama-se bursite, né? Porém, aqui nesse caso, cuidado, hein? Não é todos os nomes terminam com ite, mas não prevém do órgão, né, que a gente está analisando. Por exemplo, a doença respiratória que ocorre devido a uma inflamação na mucosa do nariz, não nos seios, é a rinite, né? Rinite, ite, inflamação. Só que não é inflamação dos rins não, tá? Não vão esquecer. Não está condicionado lá o prefixo com o nome do órgão envolvido, beleza? Bom, pessoal, nós falamos um pouquinho aí sobre a fisiopatologia de algumas doenças respiratórias, com atenção lá ao enfisema, a rinite, a sinusite. Falamos um pouquinho também sobre os malefícios que ocorrem quando a pessoa não consegue oxigenar direito, né? A intubação, né? A ventilação mecânica. É importante a gente cuidar da nossa saúde. Fica aqui para vocês a dica de cuidarmos e termos a ética respiratória. A ética respiratória diz o seguinte: eu acometido de uma doença respiratória, eu vou utilizar da minha máscara para me proteger, eu não vou tossir sem utilizar aqui essa parte do braço, enfim, são ações que nós tomamos para evitar o contágio de doenças através do ar. E não esqueçam da separação, doenças causadas pelo ar de doenças transmitidas pelo ar, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.